E a partir de hoje, a gente começa a mostrar essa série de reportagem. Há 20 anos, o desaparecimento de duas jovens mobilizava Pernambuco. Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão sumiram após um passeio de lancha no litoral sul. Os corpos das adolescentes foram encontrados 10 dias depois, no meio de um canavial. Uma história que até hoje não teve um final para ser contado. E uma pergunta sem resposta ainda permanece. Eu pergunto a você: quem matou Maria Eduarda e Tarsila? Acompanhe na reportagem especial de Ciro Guimarães e Wagner Oliveira os 20 anos do caso Serrambi. Balançando. No dia 3 de maio de 2003, a praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco, seria o cenário de uma história que até hoje não tem um final para ser contado. Há 20 anos, uma pergunta que ainda não tem resposta: quem matou Maria Eduarda e Tarsila Guzmão? Na época do crime, Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão tinham apenas 16 anos de idade. Eram duas adolescentes comuns, como lembra uma das amigas da jovem. A Duda é uma pessoa excepcional, era uma boa menina. Eu a conheci no prézinho da Escola Conviver, estudamos até a 4ª série. Era tranquila. Quando cresceu, gostava de sair, se divertir como qualquer outro adolescente, normal. A Tarsila eu conheci depois na minha adolescência. Tarsila era uma menina mais calma, mas também gostava de sair, conversar besteira. Eu tenho saudade, as minhas eram tudo mais tranquilas, adolescentes normais. As duas adolescentes estavam hospedadas numa casa na praia de Serrambi, no litoral sul. Na noite da sexta-feira, os jovens fizeram uma festa. No sábado, decidiram andar de lancha e foram até a praia de Maracaípe. Quando as duas amigas saem do pontal de Maracaípe, elas passam exatamente por aqui, neste trecho da praia. É exatamente neste local onde um amigo bate a foto das duas. Esta seria a última imagem das jovens. Nós recebemos a ocorrência como se fosse um sequestro. A ideia de que elas poderiam ter sido sequestradas, elas não voltaram para casa. A partir do 3º dia e dada a falta de informações verdadeiramente, já estaríamos partindo para uma linha diferente da de sequestro, mas continuamos investigando. O sumiço das duas jovens mobilizou a Polícia Civil de Pernambuco. Na capa dos jornais, as duas famílias desesperadas por notícias das meninas. Com a grande repercussão, as buscas continuavam, dia após dia, mas sem sucesso. Todo mundo ficou muito triste, porque não é normal, né? Duas adolescentes. Aconteceu o que aconteceu. E algumas pessoas ali indicaram que as meninas teriam, na tarde daquele dia, do dia que foi tirada a última foto delas, elas teriam subido em uma Kombi que estaria a destino de Serrambi. Não se existia fake news, mas existia notícias falsas, boatos falsos. Então esses boatos atrapalharam muito o trabalho da polícia. Surgiam, por exemplo, denúncias de que elas estavam em Maceió, uma determinada hora, e ao mesmo tempo estavam em Salvador ou estavam na praia de Boa Viagem, não é? Pessoas que de forma leviana faziam isso. Foi percorrendo um canavial no distrito de Camela, também em Pojuca, que um amigo da família de Tarsila e o pai da jovem encontraram os corpos de Maria Eduarda e Tarsila. 10 dias depois, o desaparecimento das duas amigas se transformava em um duplo homicídio. E nós chegamos, encontramos elas duas numa estrada de barro batido, em meio a um canavial. E, assim, elas estavam dispostas, assim, cabeça com cabeça, né? Não juntas, mas um pouco aqui distante, né? Estava, assim, em fase de esqueletilização, fase terminal da decomposição cadavérica. A veste de Tarsila, havia uma perfuração na altura da região pubiana. Ela exibia também um dos dactilos, não me recordo assim a mão, se direita ou esquerda, também lesionado.
por projeto de arma de fogo. E essas vestes íntimas estavam na altura dos joelhos de ambas as vítimas, trazendo para o investigador, para o perito, a suspeição de que aqueles corpos foram abusados sexualmente. Com a notícia da morte das amigas Maria Eduarda e Tarsila Guzmão, começava a busca pelos responsáveis pelo crime bárbaro que chocou o país. Segundo duas testemunhas que prestaram depoimento à polícia, foi exatamente neste local, aqui no centro de Porto de Galinhas, onde Maria Eduarda e Tarsila Guzmão teriam sido vistas pela última vez, naquele dia 3 de maio. Em seu depoimento à polícia, Regivânia Maria da Silva confirmou ter visto as duas com 2 combeiros. Os principais suspeitos do crime ganhavam um nome e um rosto: os irmãos Valfrido e Marcelo Lira. Quando, segundo uma testemunha, teria visualizado o ingresso delas na Kombi pertencente a um dos acusados, que ela conseguiu identificar claramente pelas características, e teria visualizado também o rosto do que se apresentava como sendo o cobrador. E não apenas isso, teria dado passagem a esse cobrador para que elas pudessem ingressar no banco da frente. A partir do transporte, já no final da tarde daquele dia, elas já não chegaram mais na casa em Serrabim, não tiveram mais ninguém teve mais nenhuma notícia delas. A gente já acredita que exatamente passados os pontos que esses motoristas estavam levando, sobrando apenas elas, aí eles aproveitaram do momento para realizar o crime. Mesmo com a prisão dos irmãos combeiros, os jovens que estavam com as duas vítimas na casa de praia em Serrambi ainda eram apontados como suspeitos, principalmente pela opinião pública. Não teve nada, não detectaram nada dentro da casa. Finalizando a história de que ela não morreu dentro da casa. Ela foi assassinada ali, no canavial. Querem dizer que as meninas morreram na festa, porque o que se diz é isso. Não, as meninas morreram na festa e os rapazes levaram os corpos e jogaram no canavial. Não foi. Para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, só existe 2 suspeitos que são acusados realmente de ter cometido o crime de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão. Somente 7 anos depois, o caso foi parar no Tribunal do Júri do Fórum de Ipojuca. Na próxima reportagem especial sobre os 20 anos do caso Serrambi, você vai ver como os irmãos combeiros, Marcelo e Valfrido Lira, foram julgados e absolvidos do crime. Que história, né, gente? Até hoje o assunto repercute, às vezes acaba sendo comparado a outras situações que a gente vê por aí afora, mas as respostas efetivamente a gente não tem como gostaria, até porque os combeiros, que no final das contas você vê nessa primeira etapa da série, eles foram apontados como os acusados e depois foram inocentados. Muito tempo se passou até se entender esse quebra-cabeça. E a pergunta que eu faço a você agora, você concluiu de que maneira? Porque o que a polícia investigou, que a gente já conseguiu apurar até agora, estou emaranhado, gente. Estou emaranhado aí, ó, de coisas que a gente não consegue entender. O fato é, 2 adolescentes à época acabaram sendo assassinadas. 10 dias depois, encontradas no canavial, ali com requintes, infelizmente, de crueldade, que a gente pode até dizer, porque tem a caracterização de estupro, a marca do tiro, depois a roupa abaixada, enfim, tudo que foi relatado pelo perito. Aí a perícia afirmou categoricamente que o crime não aconteceu na casa. A perícia conseguiu mostrar, na avaliação dela, que o crime não foi lá. Mas a gente também não sabe, finalmente. Não, então o crime pode ter sido onde? Lá no canavial, é o que diz a perícia, que avaliou passo a passo. É a ordem cronológica depois que os corpos foram encontrados. Uma coisa é certa, como a própria série já começa a mostrar, a gente não tem uma resposta efetiva. O que se tem de fato, de concreto infelizmente, essas 2 adolescentes à época, cada uma com 16 anos, morreram, foram assassinadas dessa maneira como a gente viu. Na segunda etapa da reportagem, a segunda reportagem da série sobre os 20 anos do caso Serrambi, nossa equipe conversou com advogados, com o promotor,
com a juíza do caso e também com um dos combeiros. Não perca esta segunda reportagem. É amanhã, aqui no Balanço Geral. Vamos tentar entender mais sobre essa história.